Olá meninas, boa noite, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje, tá? É uma live de aquecimento para a jornada que vai acontecer semana que vem, dias 10, 12 e 14 de outubro, tá? Essas lives já são para te preparar. Ui, gente, caindo tudo aqui. Oh, socorro. Segura isso, não sei se cai também. Minha nossa. Caiu, mas tá tudo certo. Essa live, tá? É para preparar vocês. Boa noite, pessoal que tá entrando para a jornada dominando os penteados russos, tá? Para vocês já chegarem lá já com um passo à frente, tá bom? Deixa eu ver quem que tá aqui. Gente, caiu tudo aqui, mas tá tudo ok, tá? Boa noite. Quem já fez a inscrição, para fazer a inscrição tem que clicar no meu link aqui na bio, tá? Tem um linkzinho azul lá. Ao vivo é assim. Daí pra pior, né? Acontece de tudo. Isso mesmo. Tem um linkzinho lá azul, é só clicar lá e fazer a inscrição, tá bom? Só vai ter acesso às aulas quem fizer a inscrição, porque as aulas não serão aqui pelo Instagram, serão pelo YouTube, combinado? Quem aqui já fez a inscrição? Levanta a mãozinha assim, eu. Gente, ó, essa live de hoje eu quero falar com vocês sobre barreiras, tá? Que impedem vocês de dominar os penteados, tá bom? Então, a gente quebrando essas barreiras, quando chegar nas aulas da jornada, né, nas 3 aulas gratuitas, vocês já estarão mais preparados para o que vai vir, tá bom? Então, ó, a primeira barreira, eu anotei várias aqui, tá? Que eu percebo ao longo, né, do tempo estudando vocês. Eu estudo vocês, tá? Eu olho o perfil de vocês, comportamento, muitas coisas de vocês. As coisas que as pessoas me falam, né? Que as alunas me falam, que aqui no Instagram as mensagens também que as seguidoras, né, me mandam, nos stories eu tô sempre colocando caixinhas, então eu vou percebendo, estudando vocês, tá? Então, tem várias barreiras, primeiro você precisa quebrar essas barreiras para você conseguir dominar os penteados, tá? E qual que é uma das barreiras, né? Eu anotei aqui. Primeiro, não abrir a mente para o novo, tá? O que eu quero dizer quando eu digo não abrir a mente para o novo? É ficar agarrada às técnicas de penteados antigas, tá? Que já funcionou antigamente, mas hoje já não funciona mais, tá? Antigamente funcionava, hoje o que aconteceu? As coisas modernizaram e a gente precisa evoluir, tá? E penteado já não é uma coisa assim... É uma coisa que, na verdade, não é que não seja fácil, né? Fácil não é, mas também não é impossível, tá? Também não é, assim, tão difícil quando a gente sabe as técnicas, né? Aprende da maneira certa. Mas penteado é uma coisa que demorou, eu acho que demorou um tanto bom pra evoluir, né? Desde que eu me conheço por gente, que eu tô na área dos penteados aí já há mais de 10 anos, ao meu ver, demorou demais pra evoluir, tá? Então, muita gente ficou agarrada ao passado, né? As técnicas passadas, o jeito da preparação, o jeito de fazer a limpeza. Técnica praticamente não existia, né? A técnica que existia antigamente era só cachear o cabelo e sair prendendo e usar a criatividade para sair alguma coisa ali. E, nossa senhora, eu quando aprendi penteado foi a primeira coisa que eu falei: socorro, eu não tenho criatividade para isso, né? O que eu vou fazer da minha vida? Tô perdida se eu fizer penteado. Tanto é que nem tava nos meus planos fazer penteado, né? Então, as coisas modernizaram e muita gente ficou com medo de arriscar, né? De fazer penteados diferentes, né? Mais modernos, mais com grau de dificuldade maior, mais elaborados. E o que acontece? Quando a gente fica preso a aprender só penteados mais simples, né? Coisas básicas, a gente tá ali na nossa zona de conforto, é uma delícia, né? Só que a gente não evolui. Tanto é que não evolui que nem o básico faz bem feito. Olha que louco isso. E quando a gente se desafia a aprender, né, penteados, técnicas mais elaboradas, qualquer coisa mais básica fica super mais fácil da gente fazer e a gente consegue fazer com perfeição, tá? Então, isso que eu percebo demais, tá? E isso é uma trava que tá na cabeça mesmo, às vezes, da gente, né? Por achar que ou as clientes não vão pedir, né? Algumas pessoas me falam isso. Aqui na minha cidade elas só pedem o mais simples. É claro que elas só pedem o mais simples. Ela sabe que na cidade dela não tem quem faz. A cliente está mais antenada que tudo, se bobear mais antenada que a gente mesmo, né? Porque quando tem um evento para ir, elas procuram de tudo, né? Reviram lá. Normalmente, evento a gente já fica sabendo quase um ano antes, né?
casamento 4 meses antes, 3 meses antes. Então ela já sai louca pesquisando vestido, pesquisando maquiagem, pesquisando penteado. Ela já sabe que ele na cidade dela, de repente, não tem uma profissional que faz penteados do jeito que ela gostaria de fazer. Então, às vezes, ela acaba pedindo mais básico. E tem outra coisa, tá, gente? A gente tem que também ter estratégia. De repente, você não tem uma estratégia. De repente, você não tem nenhum perfil profissional para montar ali seu portfólio e postar, tá? Por que eu falo estratégico? Por exemplo, se eu quero chamar mais atenção de noivas, eu vou postar, né? Eu vou ter meu perfil profissional, eu vou montar meu portfólio fazendo mais penteados voltados para noivas, né? Que as noivas vão pedir. Aqui no meu perfil mesmo, se vocês observarem, quase não tem semipresos, coisas muito básicas, rabo, né? Porque antigamente meu foco era mais noivas, né? E quando a cliente, né, ela já vê um penteado seu ali, que é feito mais elaborado e tal, mesmo que de repente um evento que ela vai mais simples, ela não precisa daquele penteado mais elaborado. Mas ela sabe que se de repente ela precisar, se ela for casar, se ela precisar de algo mais elaborado, ela sabe que você vai fazer, ela já tá vendo ali. E na percepção de quem vê um penteado mais elaborado, ela pensa o seguinte: então se essa profissional ela faz esse penteado mais elaborado, então ela consegue fazer também um penteado mais simples. E realmente é verdade, né? Porque a gente já se desafia a fazer o mais difícil. Então, a hora que aparece uma cliente que quer alguma coisa mais básica, mais simples, você vai saber fazer. E na percepção dela é assim que funciona. E nisso você também consegue agregar mais valor, tá bom? Nos seus penteados. Não só em valor de design bonito, de limpeza, de durabilidade, mas em questão financeira também, tá bom? Então, a gente precisa abrir a cabeça para o novo, tá? E claro, né, gente, existe clientes para tudo e para todos os gostos. Tem clientes que pedem penteados mais elaborados, sendo noivas, madrinhas, formandas também gostam, né? Já tem outras que gostam mais de semipresos, né, de rabo. Às vezes ela é só convidada de uma formatura, nem vai colocar vestido, às vezes vai colocar um macacão. De casamento a mesma coisa, então às vezes ela não quer uma coisa mais elaborada, um coque, mas ela quer um semipreso, ela quer um rabo. E ela vendo que você faz coisas mais elaboradas ali, ela tem essa percepção, né, de que você consegue fazer. Se você consegue fazer umas coisas difíceis daquela, por que você não vai conseguir fazer coisas mais básicas, tá? Então a cliente, ela tá ligada nisso, tá bom? Como a gente sabe se ganhou um dos prêmios? Que prêmio? Eu não tô sabendo. Espaço Lu Guimarães. Eu não entendi, Lu. Eu não tô sorteando nenhum prêmio, tá, gente? Então, uma das barreiras que a gente precisa quebrar é tentar mesmo fazer coisas mais elaboradas, mais difíceis, se arriscar. A grande maioria tem medo, né? Ou porque já tentou fazer sozinha, sem técnica nenhuma, né? Sem conhecimento algum, e aí é praticamente impossível, né? E penteado realmente é difícil se você não tem técnica, se você não conhece, se você não tem conhecimento. 99 não, vamos se dizer, uns 70% de aprender o penteado é você entender, é conhecimento. Os outros 30% é prática, é mão na massa, é treinar, tá bom? Os pentes e palito? Como assim, gente? Do quê? Me explica melhor o espaço Lu Guimarães, porque eu tô boiando aqui. Me explica detalhadamente aí, tá bom? Os pentes e os palitos. Me explica detalhadamente aí que eu vou conseguir entender melhor. Então, uma das barreiras é essa, tá? A gente tem que quebrar e tem que se arriscar a fazer coisas novas mesmo, se modernizar. Porque a modernidade não para por aqui, vai estar cada vez mais modernizando, as coisas mudam bastante, tá? Sempre vai modernizar, nunca vai parar. Então, se a gente já tá preso lá atrás, não tentou modernizar, imagina daqui a 1, 2 anos como que não vai estar. A gente vai estar mais para trás ainda, tá? Imagina se você tivesse começado a se arriscar, a tentar coisas novas há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, como você já não estaria hoje, né, nos penteados. E também isso precisa ser uma prioridade para você. Tá? O que acontece? Muitas vezes, principalmente, né, quem já trabalha na área, quem tá começando agora tem muita vantagem, tá, gente? Quem tá começando do zero, tô entrando agora pra área, tem muita vantagem.
Quais são essas vantagens? Vocês já vão começar a aprender do jeito correto, tá? Sem manias, né, antigas, né? Quem já tá na área há mais tempo tem manias, coisas que são mais difíceis da gente tirar. É claro que a gente tira, né, a gente muda, mas a gente tem essas manias que já é um pouquinho mais difícil, né? É uma barreirinha ali a mais. E já quem está começando agora já não tem essas manias, né? Esses vícios ruins, né, eu digo, né, esses vícios ruins, porque já vai começar a aprender da maneira correta, tá? Hoje, a facilidade que tem hoje é muito grande, né? Vídeos da internet, ferramentas, produtos, boneca para treino. Antigamente era a coisa mais difícil arrumar, por exemplo, uma boneca para treino. Hoje ainda não é tão fácil, né, escolher uma boneca boa, mas antigamente era praticamente impossível. Só tinha sintética, 100% sintética, e olha lá, era o que tinha, né? A gente treinava mais na cliente, né? E hoje a gente já tem essa facilidade, né? De ter, por exemplo, uma boneca de treino, as ferramentas corretas, os produtos corretos, tudo que ajuda a gente fazer os penteados, tá? Lá nas aulas da jornada, vocês vão entender, por exemplo, por quê que só o produto sozinho faz milagre. O produto sozinho não faz milagre, né? Muita gente, às vezes, me pede indicação de produto, né? E tal. Eu nem gosto de ficar passando muito, porque se você não entender como usar e se você não tiver técnica para usar, não vai resolver nada. Vai ser mais um produto que uma pessoa indicou, a outra indicou, porque você não segue, por exemplo, só eu, né? Você segue, às vezes, muita gente da área. Então, um indica uma coisa, outro indica outra, outro indica outra. E você sai comprando, né? Um indicou um spray, outro indicou outro spray, indicou uma pomada aqui, outra ali. No fim das contas, você tá cheio de produto, cheio de spray, cheio de pomada, disso, daquilo, e não mudou nada. Por quê? Porque você não sabe o jeito correto de usar. Muitas coisas no penteado, quando a gente tá fazendo, a gente não... Se eu não falar, por exemplo, você não vai entender. Mesmo que você esteja vendo eu fazendo um penteado, mesmo que de repente eu esteja explicando superficialmente, você não... tem coisas que se eu realmente não falar detalhes, você não vai entender só de ver, por exemplo, passo a passo, tá? Então, eu vejo uma coisa que o pessoal dá muito valor, né, nesses vídeos que a gente posta, né, de passo a passo, assim, rapidinho. Às vezes tem muitas que às vezes vai até conseguir fazer, mas a grande maioria não consegue. E o porquê? Porque não entende os detalhes de como, por exemplo, puxar uma marcação de mecha. Tem detalhes mesmo para você puxar de uma maneira mais assertiva na hora de fazer a limpeza. Então, tudo a gente tem técnica para isso. Por isso não adianta eu ficar só indicando um produto que vai ser mais um produto aí para ficar aí na tua bancada de enfeite e você tá gastando só dinheiro à toa, tá? Então, essa é uma das barreiras que a gente primeiro precisa quebrar, tá? Inclusive, muita gente fala, ai, mas não vou me desafiar a fazer penteados mais elaborados. Na minha cidade ninguém pede essas técnicas, né, russas. Não pede porque ninguém faz, né? Porque elas são lindas, tá? A técnica russa em si, de verdade, ela é muito linda. Às vezes a gente vê um vídeo, às vezes tá o frizz muito marcado, às vezes a gente vê a técnica, às vezes tá muito marcada, às vezes tá na foto por conta da edição, às vezes tá no vídeo também por conta da iluminação. Os meus vídeos mesmo que eu gravo, né? Que a maioria dos vídeos curtos que eu posto aqui pra vocês, a maioria não, praticamente 100%, são aulas que eu gravei. Então eu gravo com muita luz em cima, tudo, pra pessoa ver detalhadamente, né? Então ver coisas que ao vivo eu nem vejo, né? No vídeo vê. Então às vezes parece ali o frizz muito marcado, mas a gente sabendo, por exemplo, frisar um cabelo, trabalhar direitinho as marcações, na cliente, quando a gente vê ela em si real, é a coisa mais linda do mundo. Não tem nada assim de extraterrestre, tá? E as clientes gostam, tá? De repente ela não te pede porque ela sabe que você não faz. Então, primeiro vamos abrir a mente para isso, quebrar essa barreira, tá bom? Mais uma coisa importante que eu acho medo, tá? Tem medo. E por que tem medo? Medo de investir? Não investe. Por que tem medo de investir? Por que tem medo de tentar fazer? Uma coisa que trava bastante, né, que eu vejo, é esse medo de investir, né? De investir, que eu digo, é realmente investir, não só em produtos, não só em curso, mas também em tempo, né? A grande maioria fala,
Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque minha vida é corrida. Ah, porque eu tenho salão. Mas tempo ninguém tem tempo. A gente tá sempre procurando coisas para fazer o tempo todo. Então, tempo é uma coisa que a gente arruma quando é prioridade pra gente. Eu já falei várias vezes aqui, né? Antigamente, quando eu atendia, né? Tinha o dia todo ali de salão. Era corrido mesmo, né? Começava cedo, às vezes ia até 7, 8, 9 horas da noite. Então, assim, não tinha tempo. A partir do momento que, por exemplo, o penteado passou a ser prioridade pra mim, prioridade na minha vida, eu comecei a arrumar mais tempo, comecei a levantar mais cedo. Já treinei muitas vezes de madrugada, né? Eu até falo que o meu espaço é aqui na frente da minha casa, só que pra eu ir lá pra minha casa eu tenho que sair por fora. Então, às vezes eu terminava tarde da noite, 3 horas da manhã. Eu morria de medo, né? Só esse pedacinho aqui que eu teria que entrar dentro de casa, eu morria de medo. Morro de medo de assombração, então era uma coisa assim, mas eu tinha que enfrentar, porque eu não tinha tempo. E na medida que eu vi que aquilo começou a dar resultado, que eu comecei a me especializar, a treinar mais, eu fui, por exemplo, deixando de atender tantas clientes igual eu atendia. Ou teve uma época também que eu deixei uma vez na semana, um dia da semana que eu não lembro direito se era na terça ou na quarta, que era um dia mais fraco assim de atendimento. Então eu deixava a parte da manhã só para treinar penteado. E foi uma coisa assim que foi dando muito certo. Então o que aconteceu? Passou a ser prioridade na minha vida. Então eu arrumei um tempo para aquilo. Porque querendo ou não, o tempo também é um investimento, né? Se eu não tivesse arrumado, né, esse tempo, eu não ia ter tempo mesmo. Então se eu não tivesse arrumado esse tempo investido, as coisas não teriam dado certo, continuariam do mesmo jeito, sem ser prioridade para mim. E por que isso acontece? Muita gente acha que penteado não dá dinheiro. E por que acha isso? Porque não tem estratégia, porque não tem planejamento, porque fica nessa vida. Compra 1001 produtos, 1001 coisa, o que realmente precisa comprar, de repente, não compra. Por exemplo, a grande maioria das minhas alunas, acho que 99%, não tem uma boneca boa para treino, que é assim, para mim é o principal. É nela que você tem que treinar, é nela que você tem que aprender para depois você ir para sua modelo de uma forma mais assertiva, porque você já treinou aquele penteado, você já aprendeu a técnica, você já sabe como fazer, você já viu os pontos que você errou, os pontos que você precisou melhorar. Na hora que você vai fazer a modelo, você já consegue fazer de uma forma mais assertiva, sem demorar tanto tempo, né? Porque uma das maiores travas para quem das alunas mesmo, quando vai fazer modelo, é o tempo, né? A questão do tempo. Ah, mas eu demorei muito para fazer a modelo. Ah, eu demorei 3 horas. Gente, completamente normal. Eu já demorei acho que até 4 horas para fazer modelo, na época que eu comecei a fazer modelo. Que eu nem uma boneca eu não tinha boa, né? Na época era mais difícil. Na medida que começou a ter, eu comecei a treinar e comecei a fazer os modelos, comecei a diminuir esse tempo. E é uma coisa que trava, né? A gente fica, ai, será que a modelo vai achar ruim, né? Que a gente tá demorando. E demora mesmo, é normal, tá? Quando eu já até avisava, né? E até hoje, né? Quando eu vou gravar aula, eu já aviso a modelo. Falo, ó, de tal horário até tal horário. Se terminar antes, terminou, mas não é uma coisa que eu garanto. É de tal horário até tal horário. Então, você já deixa, né, avisado antes, já conversa direitinho, você consegue fazer ali no seu tempo. E com o tempo, você vai diminuindo esse tempo, porque você vai praticando mais, praticando mais, praticando mais, praticando mais. Então, você vai diminuindo o tempo. Inclusive, isso vale pra tudo, tá, gente? Quando eu comecei a fazer mais modelos de penteado e parei de fazer modelos de maquiagem, eu demorava muito pra fazer maquiagem, 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20. E quando eu comecei a fazer mais penteados, né, do mesmo jeito eu tinha que maquiar a modelo, né, porque senão se eu precisasse tirar uma foto de frente ou fazer um vídeo, ficava muito esquisito, né, a modelo só de penteado com a cara limpa, é um casamento perfeito, né? O penteado e a maquiagem, eles se completam. Então, e o que era a minha cabeça, né? Eu tenho que maquiar rápido, fazer logo isso aqui, pra eu já partir pro penteado. Nisso eu fui ganhando agilidade até na maquiagem, pra vocês verem como que é o treino, né? Quando a gente começa a fazer com constância. E tanto é que hoje eu demoro o quê? 30, 40 minutos pra fazer a maquiagem. Então, pra vocês verem, funciona a mesma coisa na hora de fazer o penteado. No começo você vai demorar mais. É até bom que você demore mais, desde que você faça
com perfeição. Às vezes, na ânsia de terminar logo o penteado, para não demorar muito tempo, a limpeza do penteado fica né? Por quê? Porque a limpeza do penteado, ela não é feita no final, ela não é feita no começo, ela não é feita no meio. Ela é feita no processo completo, desde a preparação, no início, no meio, no fim. Então, a gente tem que cuidar da limpeza do começo ao fim do penteado. E se você começa a treinar, né? Já do jeito correto, mesmo demorando, mas conseguindo deixar essa técnica perfeita, né? Limpa. Com o tempo, você vai ganhando agilidade e você vai diminuindo esse tempo. Por isso que é importante ter uma boneca de treino, tá? Isso eu vou falar 1000 vezes aqui, vocês vão escutar. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez para eu continuar dando sequência aqui, tá? Porque senão às vezes vai juntando muita pergunta e eu não consigo achar aqui as perguntas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quem me perguntou dos palitos, dos grampos, não entendi. Vamos ver se tem a perguntinha dela aqui. Deixa eu ver. Rafaela, tem muita dificuldade na preparação. Eu não tenho lavatório. Na jornada você vai ver que lá eu vou ensinar sobre a preparação. Não precisa ter nem lavatório, tá? Porque eu não lavo o cabelo da cliente para fazer a preparação. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Uma coisa que o pessoal gosta bastante também, porque tem muito essa questão, né? Eu às vezes vou atender em chácara ou em hotel e a gente não tem um lavatório lá, né? Então, vou ensinar lá na jornada, tá? Peço para a cliente vir com o cabelo lavado. Isso aí. Estou ansiosa pelo curso. Você ensinará os cachos blindados? No meu curso pago eu ensino. Na jornada não vai dar tempo, tá? Sobre os cachos. Mas vocês vão aprender sobre preparação, limpeza, bases. Vou falar das bases já para vocês, das técnicas. E vocês vão aprender um penteado de noiva também, tá? O que acontece? Às vezes a gente fica muito na ânsia de aprender penteados. Só que se a gente não aprende direito como que faz todos esses outros processos, a gente não tem evolução nenhuma nos penteados. A gente só vai ser um copia e cola. Aprende aquele penteado e só sabe refazer ele, né? Copia e cola. Você não sabe a partir daquele penteado montar um outro penteado usando as mesmas técnicas, usando as mesmas bases. Inclusive, quando a cliente pede um penteado, né, a gente não sabe como que foi feito, uma referência, uma foto que não foi nossa. Base, acho que é uma coisa mais que muito pouca gente ouviu falar, né? De repente não dê tanta importância, mas é muito importante, porque é através delas que a gente consegue bater o olho no penteado e entender o que foi feito ali, por onde começar, por onde terminar, mas eu vou chegar nessa parte, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Estou fazendo o seu curso, é maravilhoso. Denise, obrigada, Denise. Eu tinha visto um punhado de perguntinha aqui. Meu Deus, como tá linda. Saudade de Tainá. Obrigada, Tainá. Gente, sou aluna e sou suspeita a falar, mas foi o melhor investimento. Selma, obrigada. Boa noite, Virgínia. Acho que eram essas as perguntas até aqui, né? Então, vamos quebrar mais essa barreira aí, tá? Que é a barreira do medo, tá? Não se dedicar é mais uma barreira, né? Que eu até falei pra vocês já. Não se dedicar, por quê? Não arruma tempo, por quê? Não tem tempo. Tempo ninguém tem, a gente tem que se dedicar, tá? Vale a pena, tá? Porque isso vai se refletir na hora de você atender uma cliente, né? Você vai conseguir atender o pedido dessa cliente, deixar essa cliente satisfeita. Porque não tem mais nada frustrante do que a gente tá fazendo um penteado ali, e aí a hora que terminou, a cliente fica, ai, mas tem isso aqui, ai, mas isso aqui, ai, isso aqui, ai, isso aqui. Aí você fica louca da cabeça, né? Perde mais tempo tentando consertar o que a cliente tá apontando ali, do que se você já tivesse craque ali no penteado, topzera, onde a cliente, a hora que você terminasse, vai falar, nossa, que lindo, era isso que eu queria, superou minhas expectativas. Olha a diferença. É uma coisa ruim, né, quando a cliente fica desse jeito. Deixa a gente pra baixo, desmotivada. A gente não consegue nem subir o valor dos penteados. Tem vergonha até de cobrar. Eu era assim, eu tinha vergonha. Eu cobrava e achava que tava caro, porque eu tinha essa insegurança, né, esse medo. Eu via na cara da cliente que não era aquilo que ela esperava, não era aquilo que ela queria. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Então, a gente tem que investir, vale total a pena, sim, gente. Total, tá?
Tá esclarecendo melhor, posto um vídeo falando sobre isso no dia 11. Como que é? Te esclareço melhor. Ah, tá. Eu postei um vídeo falando sobre isso no dia 11/8. Eu vou ter que olhar lá pra eu ver direitinho, tá? É vídeo antigo, né? Não sei o que eu falei nesse dia. Estou começando na área, tenho dificuldade em saber qual produto usar em cada cabelo. Exemplo, fluido, mousse, pó, texturas, no geral. A grande maioria é o que a grande maioria tem dificuldade, tá? São as questões mais técnicas mesmo. Preparação, que produto usar, que produto não usar. São termos mais técnicos. A grande maioria em si tem dificuldade em fazer o penteado, né? Técnico mesmo. A gente resolvendo isso, a gente já abre as portas, assim, pra tudo, né? Tanto para ter mais clientes, para quem quer começar a dar curso, para atender noivas, para cobrar mais, para se tornar referência, tá bom? Então, vamos lá, mais uma barreira aqui. Treinar de qualquer jeito, né? Já falei essa também. Limpeza. Ah, tem outro detalhe, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Insegurança, né? Por que muita gente fala, eu tenho insegurança na hora de atender cliente, isso é assado? Por que a insegurança vem? Porque não tem conhecimento, porque não treina, porque não tem conhecimento mesmo. Como que eu vou ter segurança, por exemplo, se alguém falar assim pra mim, Adriele, faz um bolo pra mim de chocolate. Eu nunca fiz um bolo de chocolate na minha vida, ou vamos supor que esse bolo que a pessoa me pediu é pra casamento, sei lá, pra aniversário. Eu só sei fazer o básico ali e vou me arriscar a fazer. Com certeza vai dar muito BO, esse bolo ele de repente não vai ficar tão saboroso, de repente ele vai ficar torto, vai querer cair, ou vai ficar mole, muito perrengue vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho prática, tá? Então isso vai me deixar insegura na hora de fazer esse bolo. É a mesma coisa na hora de fazer o penteado, tá bom? Então tem que se dedicar, tá? Pra você passar a ter segurança, tá? O que eu ia falar pra vocês, inclusive, sobre ter segurança na hora de fazer o penteado, é você não entender que hoje existe bases pra fazer penteado, existe técnicas. O que significa isso, né? Eu vou explicar melhor na jornada, mas eu vou dar uma pincelada pra vocês entenderem a importância de saber a base. Ao longo do tempo, né, de tanto fazer penteado, eu fui entendendo repartições que eram incomuns, assim, que eu sempre fazia na hora de fazer aquele tipo de penteado, na hora de fazer um coque alto. Era sempre aquelas mesmas repartição que eu usava e que dava certo. Eu fazia inconsciente e fui começando a prestar atenção naquilo que eu fazia. Na hora de fazer um coque médio, na hora de fazer um coque baixo. E nisso eu fui percebendo e fui lapidando. Então, o que acontece? Hoje, um coque baixo, as repartições que eu faço serve para vários tipos de coque baixo. O que vai mudar? A técnica que foi feita. Existem vários tipos de técnica. Por isso que é importante a gente conhecer as técnicas e conhecer as bases. Porque um passo a passo completo de penteado, a gente esquece, porque tem muitos penteados, né? Muito jeito, muitas formas. Mas é mais fácil a gente gravar o passo a passo das bases, que é mais simples, e depois identificar a técnica que foi usada e aplicar. Ficou claro isso pra vocês? Ou é muito assim, muito avançado? Me fala se vocês conseguem entender isso que eu tô falando sobre as bases. Sim ou não? Vai me falando aí. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém entendeu nada? Me fala aí, gente. Eu quero saber se sim ou se não. Se não, eu falo mais. Se não, eu paro. Vocês vão entender melhor lá na jornada. Onde eu vou mostrar na prática, né, como que funciona. Então, é por isso que é importante a gente saber as bases, né? As bases é mais fácil a gente decorar, a gente tá sempre usando, e as técnicas a gente tá sempre usando também, tá? Mesmo que, por exemplo, hoje eu pegue uma base para coque alto. Existem várias técnicas que eu posso aplicar ali nesse coque alto. Então, é uma coisa que eu tô sempre fazendo, tanto as bases quanto as técnicas. Então, fica muito mais fácil de entender, de decorar e principalmente saber fazer na hora que a cliente pede ali um penteado, tá? Às vezes ela vê uma referência por aí, te pede, você vai olhar, vai falar, eu sei, aqui foi usada tal base, aqui foi usada tal técnica. Às vezes tem algumas técnicas que às vezes confundem um pouco a gente, né, por conta do jeito que foi puxadas as marcações, mas se a gente parar, analisar, a gente já tem uma ideia ali do que foi feito
e a gente consegue fazer. Muitas vezes elas vêm, às vezes até com referência do Google, que eu odeio, né, aqueles penteados antigos. Eu falo para minhas alunas, né, algumas às vezes falam assim, ai, minha cliente pediu esse. Eu falo, misericórdia. Eu falo, faz qual que você acha que é mais parecido com esse, né? A técnica, é essa. Então faz que a sua cliente vai gostar muito mais do que esse que ela viu. Realmente, ela depois, às vezes, a aluna fala, ó, realmente, ela gostou muito mais, ela amou e tal. Então é assim que funciona, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Sim, entendi. Ah, bom, eu achei que vocês não estavam entendendo nada. Que bom que vocês entenderam, tá? Então, por que é importante a gente quebrar essas barreiras? Porque tudo é a nossa cabeça que manda, gente. Pra tudo na vida. A nossa vida é doído isso, né? A primeira vez que eu escutei, eu falei, poxa, eu fiquei revoltada, mas você não conhece minha vida e tal. Mas a gente é aquilo que a gente escolhe, né? A gente tem a vida a partir das escolhas que a gente fez, independente do seu ponto de partida, tá? A nossa vida, ela tá do jeito que tá, ela é do jeito que é por conta das nossas escolhas, tá bom? Então, a gente tem que destravar primeiro a cabeça, a mente, para tudo fluir, tá? A nossa cabeça é que comanda, né? Que manda. Eu até, inclusive, coloquei uma pesquisa para quem tá entrando nos grupos, recebeu um e-mail, tá? E muitas já responderam. E eu vejo que as maiores dificuldades delas é mais técnicas, a grande maioria são mais técnicas mesmo, tá? Não sabem que produto usar, não sabem limpeza, né? Pega muito também, conhecimento, né? O pessoal responde tudo praticamente assim a mesma coisa. E o que acontece? Quando eu pergunto dos desejos, são assim, unânime as mesmas coisas também, né? Desejo de ser referência, desejo de conseguir fazer penteados limpos, né, perfeitos, com durabilidade. Só que isso tudo, gente, tem um preço, tá? E muitas vezes a maioria não quer pagar por esse preço, porque tira a gente da zona de conforto. Foi o que eu falei pra vocês. Quando eu não tinha tempo, que eu precisava arrumar tempo, eu treinava fora de hora, porque eu não queria ter desculpa, né? A gente se dá muita desculpa, muita mesmo, pra não fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Eu mesmo também sempre fui de me dar muitas desculpas. Então, o que eu faço, né? Até hoje, sempre que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tenho um planejamento e eu vejo que tem alguma coisa que tá me empacando, ou que realmente é uma coisa da minha cabeça, eu tiro aquilo pra eu não ter mais desculpa. A partir do momento que eu não tenho mais desculpa, eu tenho que fazer, né? Porque eu não tenho mais desculpa. Antigamente não tinha uma boneca boa. Comprei uma boneca boa. Qual que era a minha próxima desculpa? Eu não tenho produto bom, né? Eu achava que produto bom era produto caro. Ia lá, comprava produto bom, produto mais caro, né? Então, assim, na medida que eu fui vendo que eu não tinha mais desculpas, né? É meu celular, é tempo, né? A partir do momento que eu passei a ter tempo, eu fui obrigada a fazer a coisa acontecer, porque eu não tinha mais desculpas. Então é mais ou menos assim que funciona. Conseguiram entender? Você usa produtos na boneca de treino? Com certeza. A gente não pode treinar de qualquer jeito, tá? Quando a gente treina de qualquer jeito, a gente faz na cliente de qualquer jeito. Mesmo que a nossa intenção seja caprichar na cliente. Eu sei. Por que eu sei? Porque eu já fui assim também, tá? Vou treinar aqui de qualquer jeito só pra saber como que é. Na cliente eu vou caprichar. Esse meu caprichar, eu demorava horas e não saía do jeito que tinha que sair. Então, do jeito que a gente treina, é o jeito que a gente tem que fazer, que a gente faz na cliente, querendo ou não, tá? Então, a gente tem que treinar com os produtos corretos, com as técnicas, com a mesma perfeição que a gente quer fazer na cliente, tá bom? Por isso que eu uso produtos na boneca. É uma perca de tempo a gente treinar um penteado sem usar produto, sem treinar do jeito que tem que ser feito. Tá só perdendo tempo, a gente tá só se enganando mesmo. Precisa ter uma boneca para fazer o curso? Você indica uma marca? Eu indico... Boneca não tem marca, né, gente? Infelizmente, seria muito mais fácil. Mas eu indico onde comprar os cabelos que são bons, que não são. Onde comprando as bonecas naturais.
Aqui, ó, sou aluna, depois que aprendi as bases, acabou minha insegurança no seu curso, a Regiane. Regiane, nossa senhora, é uma aluna que evoluiu muito também. Muito, muito, muito. Arrasou. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta? Né? Tem muitas desculpas. Ah, é difícil demais. É difícil demais quando a gente vai tentar fazer uma coisa sem conhecimento. Se torna muito mais difícil do que às vezes realmente é, tá? Mais uma outra desculpa, né? Tempo, já falei. E quais são as vantagens de aprender penteado russo? Eu deixei aqui na caixinha de perguntas. Eu vou printar, printei, né, na verdade, algumas que o pessoal já tinha respondido. Deixa eu só abrir aqui. Qual que é a vantagem, né? Todo mundo já sabe, né, gente? A gente só precisa realmente fazer as coisas do jeito que elas precisam ser, tá? Ter um planejamento, até um planejamento de treino para você sair de tal ponto, para você chegar a tal ponto num prazo mais curto, tá? De uma forma mais assertiva, sem precisar ficar anos tentando para conseguir ser referência em penteados, tá bom? Ó, qual que é as vantagens em aprender as técnicas russas, né? Os penteados russos, penteados mais elaborados. Ah, não é porque eu vou aprender penteado russo. Quando você aprende as técnicas russas, o penteado russo, qualquer outro tipo de penteado mais simples você consegue dominar também, tá? Então, assim, você tá aprendendo além, tá bom? Vou me tornar referência na minha cidade e olha que a cidade é grande. Se diferenciar, quais são as vantagens, né? Na minha cidade queria ser referência, não tem ninguém que faça esse tipo de penteado aqui. Visibilidade no mercado, aumentar os atendimentos e me destacar, e realmente, tá? São coisas que acontecem mesmo. Vejo, aqui outro respondeu, vejo como um diferencial, essa técnica chama atenção e não são todos que dominam. São os penteados mais lindos. Durabilidade dos penteados. Acredito que entender as técnicas ajuda muito nessa parte. Os penteados russos chamam atenção aos olhos e são lindos. Traria reconhecimento. Depois que aprender, faz qualquer outro penteado. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui foi até uma aluna minha que respondeu aqui. Tem até outra, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Peraí. Que eu printei várias respostas. Era lá. Oxi, no celular eu mexo com a beleza, né, gente? Agora no computador, só Jesus na causa. Não. Enquanto eu abro aqui, eu vou respondendo alguém que falou alguma coisa. Me refiro à capacidade de atendimento com qualidade? O que seria, Meire? Deixa eu ver o que você perguntou. Esses dias te perguntei como você faz quando uma noiva quer indicar também o serviço para as madrinhas, mães. E o que é que você me perguntou aqui? Me refiro à capacidade do atendimento com qualidade. Você vai ver quantas pessoas você consegue atender naquele dia. Quanto tempo você demora para fazer o penteado. Eu me organizo dessa forma, né? Eu coloco uma pessoa para preparar para mim e eu sei que eu demoro 1 hora para montar o penteado. Então, eu faço lá minhas contas. Quanto tempo eu reservo para mim atender só a noiva, fazendo o penteado e a maquiagem da noiva? Eu ainda faço os dois, né? É mais vantajoso. Então, reservo 5 horas. Então, vamos supor que essa noiva, ela vai casar às 6. Então, eu vou até reservar para ela da 1 às 5. Então, na parte da manhã até 1 da tarde, eu tô livre. Então, de 1 em 1 hora é o que eu posso contar de cliente. É isso que eu faço, tá, gente? Então, até 1 hora, quantos clientes dá para me atender no máximo? Eu marco 4 no máximo. Então, provavelmente vai ser... eu não deixo tempo de almoço para mim, tá, gente? Eu belisco qualquer coisa rapidão. Então, do meio-dia a 1, seria um penteado que eu teria montado. Das 11 ao meio-dia, mais um penteado que eu teria montado. Das 10 às 11, mais um penteado. Das 9 às 10, mais um penteado, tá? Então, é assim que eu me organizo. Então, nisso eu sei que 4 pessoas para eu atender mais a noiva é tranquilo. Mais que isso vai ficar muito cansativo para mim e também nem dá tempo. Então, é assim que você tem que se organizar, sabendo o tempo que você leva para fazer cada atendimento, tá bom? Entendeu? Ficou claro, Meire? E é assim que eu faço, elas ficam prontas cedão.
Por que que elas ficam prontas cedão? Porque elas confiam, né? Se eu não mostrasse, porque não basta a gente falar, né? Eu falo, a nossa área ela é visual. Não basta eu falar que, eu sei fazer um penteado que dura. Eu sei fazer um penteado bonito. Eu tenho que mostrar. Minha cliente quer ver. Por mais que alguém me indique, a primeira coisa que ela vai perguntar, ela tem Instagram? Eu quero ver. Então, hoje, elas confiam, por isso que eu começo a atender cedão desse jeito, tá? Tem madrinha que fica pronta 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. Pro casamento, 6 da tarde, 7, 5. Gente, não consegui abrir aqui. Aqui, são os penteados mais lindos, de novo, durabilidade de penteado, acredito que não, foi o mesmo, eu acho que eu não salvei, não. Printei a mesma tela 2 vezes. Tá, mas essas são as vantagens, tá? Grandes vantagens, porque é o futuro do penteado, tá bom? É a modernidade do penteado. Em média, quanto você cobra o penteado? Como eu posso cobrar? Vivi, isso não é uma coisa assim que eu posso te falar assim, cobra tanto. Tem uma conta que eu sempre passo, que eu gosto que a pessoa faça as contas, tá? Se você vai treinar, quantas vezes por semana você vai treinar, quanto de produto que você vai usar. Por exemplo, o grampo, no treino a gente usa os mesmos, né? Na cliente não, ela vai embora. Quanto custa um penteado para você fazer na sua cliente? Eu sei, né, no meu método, porque eu sei os produtos que eu uso. Então, eu sei fazer as contas dos produtos que eu uso. Por exemplo, um spray de fixação, dá pra fazer quantos penteados? Isso você tem que fazer a sua média aí também. Eu não sei que spray que você usa. Tem spray que dá pra fazer tantos penteados, tem sprays que dá pra fazer tantos penteados. Então, você tem que fazer as contas do spray que você usa, quantos penteados dá pra fazer, da pomada de limpeza, do spray de brilho, de todos os outros itens, tá? Se você vai usar, é claro que vai usar os grampos, quantos grampos você usa aproximadamente no penteado, se você vai usar enchimento, então tudo isso você tem que fazer as contas para você saber o mínimo que você tem que cobrar para você não ter prejuízo, tá bom? Então não resolve muito eu te falar o valor certinho. Aqui eu cobro 220 penteado madrinha, tá? E noiva, penteado e maquiagem noiva R$ 1.800, tá? O penteado e a maquiagem. Agora, se for só o penteado, R$ 1.000. Minha mãe dura me inscrever na próxima turma. E os equipamentos. Já estou nas horas tentando adquirir a chapinha de frisar e não consigo achar. A taifa está em falta. Tá em falta ainda, né? Previsão para voltar era outubro. Mas dá para quebrar o galho com as outras chapinhas, tá, gente? Só saber usar. Pessoal, mais alguma dúvida pra gente encerrar essa live aqui de hoje, essa aula de hoje? Não percam, tá? Semana que vem coloca pra despertar, tá? A primeira aula no dia 10, na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? 20 horas, horário de Brasília, tá? Quem mora em outros estados que não é horário de Brasília, já se atentem aí pra não esquecer, tá bom? Coloca pra despertar porque a gente esquece. A segunda aula é no dia 12, tá? É no feriado, né? Dia do Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, numa quarta-feira. A aula também às 20 horas, horário de Brasília. E a terceira aula na sexta-feira, também mesmo horário, tá? Então se organizem, tá? Planejem aí pra vocês não perderem. Se organizem mesmo, tá? Porque passa assim, ó, depois do que chove de pessoal me perguntando, mas eu queria assistir a aula, não pude assistir. Mas já acabou? Passa assim, ó, semana voa, tá bom? Então se planejem, se organizem para vocês não perderem as aulas. Como usar a chapinha normal a frisar? Como assim? Como usar uma chapinha normal a frisar? Uma chapinha normal não dá para frisar, seria, se eu entendi. Tem dificuldade na preparação, não tem lavatório, aqui já li, né? A cabeça de boneca comprei uma orgânica, mas preciso investir em uma melhor, tá? Gente, o que eu penso sobre cabeça de boneca? A minha primeira cabeça de boneca, inclusive, ela tá ali. A primeira boa. Coitada, tava um regaço, eu falei, eu vou ressuscitar ela pra mim voltar a usar. É uma cabeça boa, ela não tem ombro.
Mas eu aprendi tanto nessa boneca, porque ela não tem muito comprimento, ela não tem muito cabelo. Então, quando eu comecei a pegar clientes, e eu sempre pensei o seguinte, a foto que eu via lá, que eu queria reproduzir, eu falava, eu tenho que conseguir. Eu nunca pensei, ai, minha boneca é isso, ai, minha boneca é aquilo. Eu falei, não, tem que ter jeito, eu vou conseguir nessa boneca, de qualquer forma vai ter que dar. E eu pensava desse jeito, por isso que eu falo, gente, nosso pensamento, nossa cabeça manda em tudo. E eu realmente fazia do jeito que tinha que ser feito, com o cabelo que eu tinha, com o comprimento que eu tinha, com a quantidade de cabelo que eu tinha. Eu já tive boneca também uma vez mista, tinha um cabelo super duro, super difícil de fazer a limpeza. Eu conseguia, eu pregava cada fiozinho no seu lugar. Por quê? Eu me desafiava a isso. Eu falava, não, tem que fazer com perfeição. Por quê? Quando eu comecei a pegar clientes que não tem muito cabelo, que eu amo, né? Clientes que não tem muito cabelo, não tem muito comprimento, eu conseguia fazer da mesma forma, tá? Então, por quê? Porque eu já tinha habilidade de treinar na boneca que não tinha muito cabelo, que não tinha muito comprimento, tá? Então, eu falo assim, que vale muito mais a pena. Claro, se você tem condição de vestir uma boneca bem boa, é legal porque nas fotos já vai ficar bonito, né? Pra fazer seu portfólio. Ah, mas não tem condição? Então, compre uma boneca boa que de repente não é tão cara, mas que dê pra você treinar legal e pague uma modelo para você fazer o seu portfólio, tá? É claro, você pode montar seu portfólio com bonecas também, tá bom? Mas, ao meu ver, a minha experiência, as clientes se conectam mais quando a gente posta o penteado feito em pessoas humanas, tá bom? Porque são pessoas humanas, então vão se identificar mais, tá? E fica até mais bonito também, ao meu ver, né? Claro que na boneca também fica muito legal, mas eu prefiro muito mais nas clientes. Então, é o que eu indico, tá? Se você não tem uma cliente, uma boneca tão boa, mas ela dá pra treinar, ela dá pra fazer cachos, ela dá pra fazer, usar chapinha de frizz, ela dá pra esfumar a raiz, é uma boneca boa. Treina nela, tá? Não importa, não coloca desculpa na boneca, não. Treina nela que ela vai te fazer evoluir demais, tá? Do que eu já tô começando agora, já pegar uma boneca topzera, com comprimento, com volume. Na hora que eu pegar uma cliente que tem pouco cabelo, que não tem muito comprimento, eu vou ficar meio que perdida, tá? Então, assim, essa boneca é a sua melhor amiga, tá? Dava bastante valor nela. Eu acho que ela quer com você... Mostra usar a chapinha normal na preparação, porque vão que frisar demora a voltar no mercado. Não, gente, tem outras opções de chapinha de frisar, não tem só da Taif. Como fazer o frisado com uma chapinha normal. Não tem como fazer o frisado com uma chapinha normal, tá, gente? Praticamente impossível. Não tem como. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero muito aprender, quero entrar na próxima turma. Fica de olho, Mary. A gente vai abrir as inscrições dia 17. Já respondi. No semi-preso, você deixa enrolado as pontas ou fica solto quando está longe do horário do casamento? Depende. Tudo depende. Deixa eu ver se eu entendi. Enrolado as pontas ou fica solto quando está longe? Depende, tá? Se eu vejo que é um cabelo que não dura muito, tudo depende, se ela vai pra casa dela, se ela não vai, tá? Então tudo depende, às vezes pode ser que sim, às vezes eu deixo e às vezes eu não deixo, tá? Tudo depende ali do que vai acontecer. Meninas, é isso, tá? Vejo vocês amanhã, tá? Essa semana tem live a semana toda. Não percam as lives principais também, que são da semana que vem, tá bom? Já dei recado aqui pra vocês, né? Façam as inscrições, tá? Não adianta depois ficar aqui no Insta, não tô conseguindo assistir, o áudio tá ruim, né? Se inscreva para vocês não perderem as aulas, tá bom? Dia 10 estarei acompanhando. Boa noite. Boa noite a todas vocês. Obrigado, tá? Todas que ficaram até agora. Deixa eu ver, tem umas perguntinhas aqui na caixinha. Mostrar para as clientes que você é capaz de fazer qualquer penteado, se diferenciar, vou me tornar referência na minha cidade. Olha que a cidade é grande. Que tudo, veio pra cá as perguntas que eu coloquei lá. Você indica alguma outra marca de prancha de frizz além da Taif? Ai, gente, como chama aquela outra prancha? Vertix, tem uma da Vertix também. Chamar atenção entre outras penteadoras. As perguntas dos stories tá aqui, que legal, não sabia, gente. Inovação, muito bom, bom saber. Meninas, beijos e até amanhã, até a próxima live.